A Ian está a perguntar se já fez a chamada. Já? Então. Ok. Mas chegou agora a Diane, foi? Sim. Ok. Sim, professor, Ok. cheguei agora. Certo, tá validado. Muito bem. Vamos então falar das macros. Portanto, já tinha expressado isto noutras situações. É pena que tínhamos muito pouco tempo. Estes módulos são muito rápidos, porque, ao fim e ao cabo, o core do curso não é o Excel, são as redes. Mas realmente podíamos ter aqui, por exemplo, só um módulo 25 horas só de macros, porque realmente podíamos ir para a parte da programação e explorar aqui umas coisas muito interessantes. Mas pronto. Um, o que é que nós vamos então fazer aqui falar sobre as macros? Portanto, em primeiro lugar, saber o que é a macro, não é? E onde é que ela nos pode ajudar? O que é que ela traz de vantagem para o Excel? E acreditem que pode trazer muita vantagem, nomeadamente acelerar o processo de trabalho, não é? Fazer tarefas por nós. É isso essencialmente o que a macro faz. E no nível ainda mais avançado, as macros, portanto, podem, podem fazer coisas que o Excel. Precisamos de vários passos no Excel, não é? Nós podemos. E outras situações que o Excel não tem logo ali de raiz, que nós podíamos programar. Nós até podemos criar pequenos softwares com o Excel para introduzir informações, ok? Posso depois mostrar aí um pequeno programa que fiz, um trabalho que fiz, que está de tal maneira portanto, diferente do Excel, que se nós olharmos para aquilo, nem pensamos que não é, nem sequer é Excel, porque desativei tudo o que está à vista e deixei apenas uma imagem de fundo e pronto, depois posso-vos mostrar. Então, mas vamos começar. Portanto, essencialmente, definir aqui o que é uma macro, ok? Tecnicamente falando, a macro é um módulo, é uma pequena pasta, se quisermos, que se designa de módulo. Portanto, será um módulo em programação de VBA, ok? VBA significa Visual Basic for Application. Portanto, é a linguagem com que se programa no Excel é uma, porque agora penso que está para vir, ou já veio, há para aí mais umas linguagens, mas esta é que existe já há muito tempo portanto é o Visual Basic, né? Visual Basic, e for Application, porque para aplicações, porque o Excel tem comandos específicos, né? Tem, por exemplo, eu trabalho nas células, não é? Trabalho nas colunas, nos livros, nas linhas, nas folhas de cálculo, portanto, tem um conjunto de instruções direcionadas para o Excel. Por exemplo, isto também existe no PowerPoint, também existe no Word, apesar de penso que da minha experiência diz-me realmente que o Excel é aquele que se calhar mais utilidade tem. Eu já fiz macros em Word, já fiz macros em PowerPoint, por um trabalho que fiz aí com uma escola, uma turma, mas realmente o Excel é o que tem mais é mais aplicável. Um, quem, quem programa em Excel, em macros em Excel, não quer dizer que vá para o Word ou para o PowerPoint e também saiba programar. É um bocado é engraçado, mas portanto é porque, como eu vos disse, nós aqui no Excel trabalhamos com código para folhas de cálculo, para células, para linhas, para colunas, e por exemplo no PowerPoint não trabalhamos para slides, para diapositivos, não é? E para caixas de texto e para outras coisas, e no Word para documentos. Portanto, não temos lá a folha de cálculo no Word, não é? Podemos ter, mas isso é outra coisa. Portanto, quem programa aqui em Excel não quer dizer que vá para o PowerPoint e para o Excel e que saiba logo programar, tem que se adaptar. Pronto. Mas portanto a linguagem por trás é o VBA. Tá bem? Nós depois vamos usar aqui só uma espreita dela, não vamos programar, mas eu vou-vos mostrar onde é que isso está e como é que vocês podem fazer uma coisita ou duas muito rápidas. Pronto. Portanto, tecnicamente falando, a macro é um módulo de programação em VBA que basicamente a funcionalidade é automatizar tarefas. Okay? Automatizar tarefas, ou seja, tarefas repetitivas, tarefas que são sempre a mesma coisa, que nós frequentemente, diariamente, semanalmente executamos. Então podemos criar uma macro que faça o trabalho por nós, literalmente é isso. Ok? Eu dou-vos aqui um exemplo de um trabalho que fiz, um departamento de uma empresa. Tinha uma equipa, 5, 6, 7 pessoas e havia um chefe de equipa. E eles trabalhavam em digital marketing, penso que era o que eles trabalhavam, porque não foi essa a parte que eu fui programar. E o chefe de equipa, no final de todas as semanas, recebia um ficheiro de Excel
por parte de cada colaborador, por parte de cada elemento da equipa, com uma série de informações, e ele queria reunir essas informações num ficheiro geral de Excel, portanto, tipo, como se fosse uma base de dados. Eu recolhia um ficheiro do colaborador A, ia lá buscar umas informações, copiava, punha nesse tal ficheiro global, base, e tinha que fazer isto, portanto, para todos os colaboradores da sua equipa. Portanto, eram diversas informações. E ele demorava muito tempo, ainda demorava ali, não sei, 1 hora, 2 horas, a copiar as coisas e a organizar e não sei o quê. E então, propuseram se eu conseguia fazer uma macro em que os ficheiros dos colaboradores estavam dentro de uma pasta, ele punha lá os ficheiros dentro de uma pasta e a macro ia abrir cada um dos ficheiros, copiar a informação de cada um dos ficheiros, organizar a informação como eles queriam, como o chefe de equipa queria, e colar nesse ficheiro base. Portanto, ele literalmente, porque ele fazia isto, punha a macro a correr, ia beber um cafezito, e quando chegava, aquilo também não demorava muito tempo. As macros, vocês vão ver, são, portanto, processos que são muito rápidos a ser executados. Nós podemos estar a criar uma macro, a demorar 1 hora a fazer a macro e a testar, mas depois quando aquilo for executado, é uma questão de segundos. Okay? Portanto, ele literalmente ia beber um café e quando chegava tinha lá as informações dos ficheiros todos organizados lá no tal ficheiro base. Portanto, isto é um exemplo de uma macro. Agora, vejam o que eu disse, são tarefas repetitivas, que é sempre a mesma coisa. Está bem? Como é óbvio, às vezes há situações que podem ser dinâmicas, ou seja, agora tenho 10 linhas de código, 10 linhas de Excel para tratar, a seguir já tenho 1000, pronto, essas coisas desse tipo, nós conseguimos que a macro, portanto, se adapte, não é? Agora, sair do contexto para o qual foi criada, né? Portanto, ir buscar umas colunas específicas e abrir um ficheiro específico, portanto, isso é que já portanto, depende das macros. Estas macros podem fazer 1001 coisas, mas lá está, isso é que deverá ser sempre a mesma coisa, lá está, é a tarefa repetitiva, está bem? Portanto, as macros têm essas funcionalidades. Pronto, portanto, módulo de programação em VBA, portanto, para automatizar tarefas. Esta será a definição aqui, uma das definições que nós podemos encontrar para as macros. Existem macros de comando, portanto, que nós vamos executando os comandos, que é as que nós vamos fazer, em que existe aqui um gravador, nós vamos pôr a macro a gravar e executamos a tarefa. E os nossos passos, o facto de eu clicar numa célula, de eu clicar numa opção, vão ser convertidos automaticamente em código e a macro vai sendo criada. São essas as macros que vamos criar, porque lá está, não temos tempo para ver programação, né? O mesmo objetivo é nós criarmos uma macro deste tipo. Mesmo assim já conseguimos fazer muita coisa. E existem as macros de função, que são o Excel, portanto, através do VBA, permite que vocês criem as vossas próprias funções de Excel. Okay? A história da soma, do máximo, do mínimo, da média, do contar, etc. Vocês podem criar as vossas próprias funções. Porque, por exemplo, se a gente vier aqui às funções, vocês já repararam que não temos, por exemplo, não temos aqui funções de mecânica, de eletricidade, portanto, faltam aqui muitas fórmulas, não é? De física, de química, o que fosse. Pronto. Então, nós podemos fazer umas, eu por acaso tenho aqui, portanto, a opção. Vocês, quem nunca programou macros de função, não tem esta opção disponível, também, o definidas pelo utilizador. Então aqui estão um conjunto de fórmulas que eu vou fazendo. Isto também muitas têm a ver com a formação que eu dou nesta área. Então vou criando aqui umas funções, são quase sempre as mesmas, é a nota final, o saldo, não sei o quê, só para explicar como é que funciona. Tá bem? Portanto, o Excel também permite a criação de funções que não existem. Portanto, vocês podem criar as vossas próprias funções. Agora, as macros, como é que funcionam então em termos de gravar, ok? Portanto, há um conjunto de passos, não quer dizer que vocês respeitem aqui o que estão a ver, não é? Isto foi algo que eu elaborei porque eu acho que são os passos mais certos para se criar uma macro, portanto, ou pelo menos os mais seguros, se quisermos. Portanto, nós temos que planear a macro, portanto, qual é o objetivo da macro, o que é que ela vai fazer, que informação é que vai recolher, né? Temos que ter isso
inicialmente ao dispor para sabermos. Depois temos que ensaiar. O que é o ensaiar? É nós executarmos os passos. Irmos com o rato, ok, eu quero que a macro faça isto, então agora vou selecionar, imaginem, uma coluna, agora vou copiar para outro sítio, agora vou fazer um cálculo, agora apago uma linha. Portanto, temos que ensaiar. Convém ensaiar, fazer os passos sem nos enganarmos. Porquê? Porque a partir do momento em que vocês começam a gravar a macro, tudo o que fizerem fica gravado, fica registado. Se vocês fizerem algo que não está correto e depois forem desfazer esse erro e fazer novamente bem, ficou lá o registro. Okay? O que é que vai acontecer? Quando a macro for executada, quando nós executarmos a macro, ele chega àquela parte, vai fazer mal e depois vai fazer a correção. E isso às vezes pode trazer, nós não sabemos, mas poderá trazer algum problema. Okay? Poderá fazer com que a macro, depende depois da informação, como eu disse, as macros podem ser dinâmicas entre muitas coisas, mas se eu tiver mais informação para tratar, a macro pode estar preparada para isso. E eu não sei até que ponto é que, quando tiver mais ou menos informação para tratar, possa ocorrer um erro por causa do erro que eu fiz na gravação e do desfazer. Portanto, é por isso que eu digo que o ensaiar devem fazer, devem executar a tarefa na sua totalidade e, portanto, antes de gravar. Depois mete-se então a gravar. Eu já vos digo como é que se guarda uma macro, como é que se grava. E executamos os passos. Por acaso aqui até podíamos pôr aqui uma caixinha a dizer executar os passos. E já está. Portanto, e depois paramos a gravação. Se necessário, podemos fazer alguma edição, mas já tem que ser por programação, está bem? Porque eu não consigo, por assim dizer, ir a uma macro que já está feita e voltar atrás lá num passo da gravação e começar a gravar a partir de uma determinada altura. Isso não é possível. As macros são gravadas, princípio ao fim. Posso fazer uma pausa na macro, posso. Isso há lá um botãozinho para mim de pausar a macro durante a gravação. Porque entretanto, sei lá, agora tipo, estou a gravar e esqueci-me de ver ali uma informação num outro ficheiro. A gente pode suspender a gravação, abrir o que for para abrir e isso não fica registado na macro, não é? Pronto. Mas olha, eu também normalmente é coisa que eu não faço. Eu gravo a macro do princípio ao fim, inteiro de que tenho tudo que preciso para criar a macro e faço esse passo. Pronto. Depois, se for necessário, podemos editar. Ok? Há alguma coisa que nós durante a gravação executámos e não era exatamente aqui, ou não era. Pronto, podemos tentar, depois de gravada, ir mexer no código, mas requer que tenham conhecimento de código. E depois usamos a macro, quando fica disponível para ser usada. Portanto, estes são os passos que eu recomendo. Mas normalmente o que a gente faz é mete a gravar e faz logo a tarefa e depois depois o pessoal engana-se, depois para a gravação, depois volta a gravar de início, tudo outra vez. Pronto, muitas vezes é o que acontece. Passamos logo aqui para o do meio, está bem? Pronto. As macros depois podem ser executadas com botões, ok? Dou-vos aqui um exemplo. Portanto, aqui em cima eu tenho um conjunto de ícones que vocês para já não têm. Alguns destes ícones que aqui estão são macros, ok? Portanto, nós podemos associar uma macro a um botão, a um ícone. E também podemos associar macros a separadores. Portanto, vocês de certeza absoluta que não têm este separador chamado house, nem têm este chamado minhas macros, porque estes foram separadores criados por mim para situações minhas. Portanto, reparem, tenho aqui um separador chamado house, que neste momento tenho aqui 3 macros. Ok? Pronto. Portanto, nós podemos criar os nossos próprios separadores com ferramentas do Excel. Se vocês quiserem, podem reunir várias ferramentas que são espalhadas pelos vários separadores e pôr num só. Ok? Não vamos apagar nada. Vamos acrescentar o ícone. Portanto, passamos a ter em duplicado. Olha, por exemplo, o negrito, estão a ver? O negrito está aqui no separador base. Mas eu, entretanto, também decidi pôr neste separador chamado house. Ok? Então, não vai? O que é que se passa? Deve ser aqui alguma coisa deve ser aqui por causa dos zooms. Pronto, ok? Pronto, então temos aqui ferramentas que podemos então duplicá-las. Depois tenho aqui outra, portanto, este é também um separador meu, portanto, um separador com macros que eu fui desenvolvendo que me servem para propósitos meus. Portanto, tenho aqui algumas que foram da altura da pandemia até, algumas macros que desenvolvi quando a formação estava 100% online.
para fazer falta, para registrar faltas de IFP, etc. Portanto, havia mapas com muita informação. Aí eu decidi criar umas macros para me ajudar o processo, portanto, a ser mais rápido. Okay? Muito bem, pronto. Não sei se há para já alguma questão que queiram colocar, senão vamos ver como é que se cria uma macro. Para criar uma macro, nós temos 3 locais onde podemos pôr a macro a gravar. Mas antes disso, vamos ativar este separador que vocês em princípio não têm, que é o programador, ou em inglês developer. Como é que se ativa este? Nós não somos obrigados a ativar este separador, mas ele tem ali uma ou duas coisas que me interessam. Vocês aqui no friso fazem botão direito do rato em cima do friso, seja onde for, não interessa, botão direito, e fazem personalizar o friso. Depois vocês vão nesta janela que entretanto apareceu, nesta caixa, totalmente do lado direito, no painel do lado direito, vocês têm vários quadradinhos, uns que têm check, portanto têm um visto. Eu tenho aqui muitos que não têm, porque lá está, é de formações que eu vou dando e vou criando separadores, mas vocês devem ter aí um que se chama programador, vejam lá. Sim. Então vocês ativam isso, está bem? Quem tiver em inglês diz developer, está bem? E fazem OK. E neste momento já devem ter este separador, portanto, presente aí no vosso friso, certo? Pronto. Este é o separador de programador, portanto, tem aqui algumas ferramentas já mais para programação. Por exemplo, olhem, logo de início, vocês têm, não sei se consigo fazer aqui um zoom. Logo de início vocês têm um botão chamado Visual Basic, está bem? Portanto, que isto vai dar a uma outra janela. Se calhar alguns nunca viram. Portanto, que é esta janelinha aqui. Esta. Ok? Vejam o quanto isto é antigo. Okay? Eu costumo dizer que os programadores não querem saber de design, querem mesmo a parte de programação. Então isto ainda era do tempo das barras de ferramentas. Eu sei. Quem nunca usou o Excel aí na versão 2003... Era assim que Este é igualzinho ao mesmo separador, à mesma aplicação que tem no Access, é igualzinho. Sim, isto não muda, isto é igual, sim. É igual. Então vejam que antigamente, na versão 2003 para baixo, né, o Office nós, portanto, acedíamos às ferramentas através de barras de ferramentas. Há muita gente que ainda hoje em dia usa o termo de barras de ferramentas porque vem desta altura. Então reparem que isto é mesmo antigo, isto não mudou o design, isto já está aqui há muito tempo. E era assim que nós usávamos as ferramentas do Office. Agora é que eles arranjaram o Freeze e está aqui tudo arrumadinho. Pronto. Mas portanto, isto é a janela do Visual Basic for Application. Nós, como disse, vamos só depois dar aqui uma espreitadela. Mas pronto, as macros, o código é isto, estão a ver? Isto aqui é código. Programador, como ativar essa janela dentro do programador? Então, foi como eu disse, é este botão aqui, Visual Basic. Visual Basic, ok. Agradecido. Só que se vocês clicarem aqui, não vão ver nenhum código, vocês não têm nada feito ainda, está bem? Nem sequer têm este personal aí, de certeza. Devem ter só... Quem conseguiu aceder a esta janela deve ter apenas isto que está aqui, esta parte aqui. É até o básico. Sim, ok. Pronto. Nós depois damos aqui uma saltadazinha, se tivermos aqui tempo, gente, para ver. Só para espreitarmos como é que isto funciona. Pronto. Portanto, como é que se mete uma macro a gravar? Vocês têm 3 locais. Olha, podemos aproveitar que já aqui estamos. Não sei se estão a ver aqui no separador do programador. Temos aqui este botão que diz gravar macro. Está bem? Portanto, este é um dos sítios onde se pode pôr a gravar. O outro sítio é cá em baixo de tudo, no canto inferior esquerdo, vocês têm este botão aqui. Está bem? Onde ao lado diz pronto. Portanto, este é outro sítio onde se pode pôr a macro a gravar. E o terceiro é no separador ver, no final de tudo, no separador ver, tem um botão chamado macros, que tem várias opções, uma delas diz gravar macro. Está bem? Então tem 3 sítios para pôr a macro a gravar. Então é assim, vamos criar aqui uma macro muito básica, que quase que nem justifica,
que é colocar o negrito numa célula. Okay? Nós, quando executarmos a macro, ela mete. Até vamos pôr mais uma ou duas coisas para não ser assim tão simples. Quando eu clicar na macro, vamos pôr negrito, itálico e sublinhado ao mesmo tempo, numa célula. Está bem? Pronto. Portanto, qual é que será o nosso ensaio? Portanto, isto é muito básico, né? É quando a macro estiver a gravar, nós vamos ao separador base e clicamos nestes três botões. Negrito, itálico e sublinhado. Portanto, e ele vai aplicar isso tudo na célula. Pronto, ok? Portanto, estão a ver aqui já uma vantagem da macro. Nós reunimos três operações numa só. Em vez de ser eu a clicar no negrito, no itálico e no sublinhado, tudo bem, isto é muito básico, é muito simples, mas é só para vos mostrar que conseguimos reunir estas três operações, estes três clicares em apenas um sítio. Tá bem? Então vamos lá fazer isto. Vamos pôr a macro a gravar. Eu vou aproveitar que estou aqui no separador developer e vou clicar aqui no separador programador e vou clicar aqui no gravar macro, aqui, e vai aparecer esta janela. Toda a gente está a ver esta janela? Sim? Muita atenção aqui, está bem? Porque isto normalmente na avaliação eu peço macros, portanto temos de estar com muita atenção. Nome da macro. Nós não podemos pôr um nome qualquer. Vocês lembram-se quando nós demos aqui a caixa de nomes? Nós podíamos pôr espaços aqui na caixa de nomes. Lembram-se? Não podíamos. Podíamos começar com uma letra. Com um número. Também não. Pronto. Aqui é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Está bem? Portanto, convém pôr um nome. Claro está. Mas, pá, se quiserem dar um espaço, fazem um underscore, etc. Mas convém mesmo dar um nome, porque reparem, já viram que ele, no meu caso, chamou macro 3, não sei, vocês deve ser macro 1 ainda, não é? Deve ser. Certo. Pronto, o meu deve ser macro 3, porque eu, como já dou isto noutros cursos, devo estar num sítio onde já existe a macro 1 ou a macro 2 e então já me está a sugerir a macro 3. Mas é completamente irrelevante. Nós podemos pôr o nome que quiserem. E lá está, não vamos deixar macro 3, porque imaginem que vocês desenvolvem 10 macros, macro 1, 2, 3, quer dizer, amanhã vão abrir as macros, macro 7, já não sei o que é que faz, não é? Portanto, vamos dar um nome mais sugestivo, vamos pôr aqui, olha, podemos pôr um B, underscore de bold, aliás, um N de negrito, um I de itálico e um S de sublinhado. Ou então mesmo NEITSU, por exemplo. Imaginem, estão a ver? Negrito, itálico e sublinhado. Ou mesmo as três primeiras letras. Se calhar é mais negrito. Pronto, assim. Estão a ver? Ok? Pronto. Como é óbvio, podem dar o nome que vocês entenderem. Recomendo sempre nomes que sejam sugestivos, que vos façam lembrar logo o que é que faz. Está bem? O que é que faz aquela macro. Pronto. Portanto, os nomes estão-nos tratados. Se ele não gostar do nome que vocês estão a colocar, ele avisa. Era como na caixa de nomes. Ele dá uma janela com um erro a dizer que não é possível. Agora, esta parte também é altamente importante. Onde é que vocês vão guardar a macro? Está bem? No caso da avaliação, vocês têm que guardar a macro neste livro. Neste livro. Está bem? Porquê? Porque se gravarem a macro neste livro, a macro fica gravada neste livro. Lá está. E quando vocês me enviarem o ficheiro de Excel na tarefa, a macro segue com o ficheiro. Vem guardada juntamente com o ficheiro. É interno, não vai aparecer dois ficheiros, nem três, não, é tudo interno, mas fica gravado. Porquê? Porque vocês, se criarem aqui algum botão, que já vamos ver, se criarem aqui algum botão no meio aqui da folha, onde se possa clicar, se a macro não estiver neste livro, eu clico no botão e a macro não funciona. O botão não funciona. Não dá aquilo que é esperado. Está bem? Portanto, este é um passo muito importante na avaliação. Vocês têm que guardar a macro neste livro. O que é que isto traz de acréscimo? É a extensão do ficheiro. Portanto, nós quando guardarmos este ficheiro, já não podemos guardar de forma, entre aspas, normal. Já vamos ter que alterar a extensão. Está bem? Porque a extensão depois para os ficheiros que contêm macros é uma extensão própria. Portanto, é um chamado macro enable. Portanto, é um livro com permissão para macro. Já vamos ver também. Está bem? Portanto, este passo é muito importante. Senão vocês enviam um ficheiro
não vem com macros e essa parte do teste fica a zero, não é? Não consigo validar, está bem? Simplesmente porque a macro não segue, não vem com o ficheiro, é impossível eu ter acesso a uma coisa que não está, que não existe, não é? Pronto. Qual é então aqui também a vantagem desta parte? É a questão de que. Wander, Sim, desculpa interromper. força. O meu aparece as seguintes opções. Esta pasta de trabalho, nova pasta de trabalho pessoal de macros. Qual é o grau? Pasta. É. Eu nunca li pasta aqui, vê lá tu. Consegues partilhar? É porque tem português do Brasil, eu acho, né, Tânia? Ai, não sei. chamam pasta ao não livro? sei, não tem porquê. Sim, sim. É pasta, é arquivo, não é ficheiro, chama várias coisas diferentes. Então, mas isto é. Ok, pronto. Ok. Então seria a terceira opção, seguindo a regra. Assim, Esta pasta de trabalho. esta pasta de trabalho. Ok, pronto, será isso exatamente. Está bem? De certeza que não é o livro, não é o livro pessoal de macros, porque eu já vou explicar o que é que esse faz, está bem? Eu vou mostrar, eu vou mandar no chat uma imagem. Ok. Não, mas sim, deve ser isso. Deve ser isso. Ahm, Ok. Ora, neste livro. Ok, tá, sim, estava aqui a apanhar. Portanto, se escolhermos esta opção deste livro, se escolhermos a opção deste livro, portanto, esta é a opção em que é utilizada quando eu estou a desenvolver um ficheiro de Excel para outras pessoas usarem. Ok? Eu tenho uma equipa de trabalho, quero criar um ficheiro para outras pessoas poderem usar. Então, e o ficheiro tem botões, tem processos aqui automáticos que ocorrem, portanto, internamente, etc. Portanto, coloco aqui um conjunto de botões para a pessoa poder clicar, não é? Então, não, temos que gravar a macro neste livro, né? Porque se eu der este ficheiro a alguém, as macros vão com o ficheiro, os botões funcionam e outros processos. Pronto. Agora, como é óbvio, se eu gravar a macro neste livro e se colocar aqui no friso algum botão para acionar macros deste livro, se eu fechar este livro, os botões cá em cima não desaparecem, continuam lá, mas se eu clicar no botão não funciona, porque a macro que deveria estar associada a esse botão está num livro que está fechado. Né? Está num livro que está fechado. Ok? Pronto. Agora, mas normalmente se eu pedir alguma coisa em avaliação com macros é para vocês porem os botões dentro do próprio ficheiro, como é óbvio, né? Para eu receber o ficheiro de vocês e ter lá os botões onde possa clicar. Agora, a outra opção que eu costumo... Perdão, Sim, importa-se de repetir, se faz favor, a última advertência dos botões que se nós, por uma razão qualquer, fecharmos, sim, Assim, se faz então, favor. repare no seguinte, nós podemos pôr botões aqui, no nosso ficheiro. Certo? Aqui no nosso livro. Um botão é isto, eu vou mostrar aqui a vocês. Certo, Um botão é isto. exatamente. Ok? Isto é um botão. O botão depois pode ser clicado. Nós podemos clicar no botão. Ok? E ele executar uma tarefa. Agora, se a macro estiver gravada neste livro, eu não posso pôr este botão aqui em cima. Não devo. Porque se eu fechar este ficheiro de Excel, se eu fechar este livro, o botão cá em cima deixa de funcionar. Então, se eu clico e o livro que tem a macro não está aberto, ele não consegue executar a macro. Dá erro. Mas isto, em caso de avaliação, não vai acontecer, porque vocês vão ter que sempre gravar, pôr os botões no próprio ficheiro. Nós vamos já executar a seguir isso, está bem? Nós vamos já a seguir executar. Está bem? Portanto, o que vocês vão fazer na avaliação, se eu pedir macros, e normalmente peço, é criar botões como está aqui, no próprio ficheiro. E depois, quando fecharem este Excel, enviam este ficheiro na tarefa, com tudo o que lá estiver para fazer. Está bem? Certo. Pronto. Agora, a outra forma de gravar é então aqui no livro pessoal de macros. Este é um dos que eu mais utilizo. Porquê? Porque se eu gravar uma macro neste tal livro pessoal de macros, a macro fica gravada no meu computador e pode servir para vários ficheiros de Excel que eu vá abrindo. Se aquele ficheiro de Excel tiver a estrutura que a minha macro possa atuar, para a qual foi desenvolvida, portanto, eu gravo as minhas macros aqui.
Portanto, ou seja, é o exemplo que está aqui. É estes separadores. É estes separadores aqui em cima. Não sei porque é que isto... Okay. Professor, Uhum. e nesse caso, se o senhor salvar um botão, ele vai funcionar para os outros arquivos, É os outros aqui, ficheiros sim. que o senhor abrir. Sim, Ah, sim. todos estes, todas estas macros aqui, por acaso foram desenvolvidas para ficheiros específicos, mas é a situação em que a macro pode funcionar para diferentes ficheiros. Ok? Para diferentes ficheiros. Ok. É Ok, como se obrigada. fosse uma macro global. Mas lá está, mais uma vez, o ficheiro que eu abrir tem que ter a estrutura para a qual a macro, portanto, irá trabalhar, não é? Ao fim e ao cabo. Não é? Para qual a macro foi criada. Foi criada, senão exatamente. não funciona de qualquer jeito, sim. Claramente, eu tenho aqui uma macro, por exemplo, que se chama Intermarché, não interessa o que é que isto faz. Como é óbvio, só vai funcionar num ficheiro que tiver uma determinada estrutura que eu criei, porque senão, se eu clicar aqui, poderá não funcionar noutro. Pronto, ok? Mas sim, mas as macros gravadas no tal livro pessoal são macros que estão no meu computador, no vosso computador. Se vocês pegarem no ficheiro onde a macro foi executada e passarem a outro colega ou outra pessoa, a macro não segue. A macro está no vosso computador. Isso é o que significa ter macros no livro pessoal. Um livro pessoal ou a pasta pessoal, como disse a Tânia, é um ficheiro de Excel que vai começar a ser aberto com o vosso Excel e vai começar a ser fechado com o vosso Excel. Quando vocês fecharem o Excel, vocês nem dão conta, porque ele está oculto. É um ficheiro que começa a ser aberto e começa a ser fechado de forma oculta. Está bem? Eu até posso mostrar. É um ficheiro normalíssimo, apenas é uma folha de cálculo. Eu até posso mostrar. O meu está aqui. Vocês isto não têm. Vocês têm o separador ver, mas não têm portanto, aqui a parte do mostrar. O vosso deve estar indisponível, como vocês não têm a macros personal. Mas se eu clicar aqui, então está aqui o ficheiro. Chama-se personal. Ele está guardado a algures aí dentro do meu computador, num caminho muito estranho, muito comprido. E portanto, se eu fizer OK, aparece este livro. Ele está sempre oculto, eu não o quero. É um livro normal, não tem nada. Se a gente abrir, é um livro normal. Portanto, eu posso abrir sem problema. Vou fazer OK. Pronto. Está aqui. Estão a ver? Está aqui o personal. Eu sei que o livro está aberto porque está aqui personal. Mas reparem que não tem nada. É mesmo. Portanto, isto é um ficheiro onde a macro vai ficar guardada. É como se fosse gravar a macro neste livro, mas é um que está dentro do meu computador. Eu não digo onde é que ele vai ser guardado, não lhe mudo o nome. É algo que fica oculto. Pronto, eu vou esconder o livro. Eu não gosto de ter o livro aberto. Aliás, ele está sempre oculto. Que será então aqui, ocultar a janela. Pronto. Então vamos lá. Senão daqui a bocado passa aqui quase uma hora e não fizemos uma macro. Vamos já criar uma macro simples, que é aquela de colocar numa célula, negrito, o itálico e o sublinhado. Portanto, ora, vamos lá então, porque eu entretanto fechei a janela. Portanto, vamos gravar a macro neste livro. E vamos então chamar de, ora como é que era, negrito, ita e sub. Pronto. Então pessoal, certifiquem-se que isto está assim e que está neste livro. A descrição é opcional, não temos que escrever. Às vezes é uma pequena nota para nós mais tarde nos lembrarmos o que é que isto fazia. Mas não é necessário. Fazemos OK. Pronto. Vocês não vão ver nada. Mas como é que vocês sabem que a macro está a gravar neste momento? Se forem aqui ao separador de programador, que é onde nós, pelo menos eu agora já estava, há bocadinho lembram-se o que é que estava aqui escrito. Gravar, não era? Agora já diz terminar. Okay? Cá em baixo, eu acho que vocês, o ícone, não sei se lembram, não era este. Tinha assim um pequeno desenho, agora é um quadrado. Está bem? Portanto, isto é sinal que a macro está a gravar. Tudo aquilo que eu fizer neste momento vai ficar gravado, vai ser convertido. Tudo, mais ou menos. Há coisas que ele não converte em código. Temos que ser nós depois manualmente. Pronto. Então, qual era o objetivo? Era nós clicarmos na célula, por exemplo, A1, ou então deixarmos estar onde estamos. Portanto, qual é aqui a diferença? Isto agora já começa aqui um conceito. Qual é a diferença entre eu deixar a célula que já está
ou clicar na célula 1. É que se eu deixar a célula que já está antes de eu ter posto a macro a gravar, a minha macro é possível que fique a funcionar para qualquer célula. Porque reparem que eu já estava aqui nesta célula antes de pôr a macro a gravar. Ok? Não sei se estão a perceber aqui o que é que eu estou a tentar transmitir, não é? Como isto já estava aqui antes da macro estar a gravar, ele não gravou, ele não fixou em que célula é que eu cliquei. Ok? Porque a macro não estava a ser gravada. Agora, se eu disser a vocês, cliquem todos na célula 1, então ele grava o passo de vocês clicarem na célula 1. E a partir daqui a vossa macro só vai funcionar na célula 1. Portanto, vocês podem estar na célula onde quiserem, que quando executarem a macro, ele salta para o A1 e mete lá o negrito itálico e sublinhado. Ok? Se eu fizer isso na gravação, tudo o que eu fizer na gravação fica registado. Tá bem? Portanto, eu não vou clicar na célula 1, eu vou deixar a célula onde já está e vou fazer negrito itálico e sublinhado. Ok? Não tenho mais nada para fazer, então para a gravação. Venho cá abaixo, por exemplo, ou vou aqui ao separador programador e clico em terminar. Estas coisas, como é óbvio, ele não registra, né? Ele não registra vocês a clicarem num separador. Ele só registra a ferramenta que utilizaram. Neste caso é terminar a gravação, também não fica lá registado. Ok? Mas praticamente tudo o resto fica. Então eu vou clicar em terminar e neste momento a macro está feita. Toda a gente fez este passo de clicar nas 3 opções e parar a gravação? Toda a gente parou a gravação. Sim, sim. Pronto. É porque às vezes há pessoal... Abre uma janela aqui, professor, no Quer meu. dizer, gravar script ou eliminar script. Exato, guardar script e eliminar script. Hã? Epá, essa aí é nova. Guardar script. Mas vocês... Sim. Fizemos como o senhor, exatamente como o senhor fez. Quando nós terminamos a gravação, aparece uma janela à direita dizendo gravar ações. Aí tem lá a opção gravar script, eliminar script. Acho que a Tânia mandou uma mensagem, acho, a imagem. Ah, ok. Sim, isto é ok. Lá está. Eu acho que essa janela que aí está... acho que é a nova linguagem, se quisermos, que eles estão a adaptar. Não sei se estão a ver ali diferenças entre VBA e script. Portanto, o VBA já existe desde 94 e eles estão a querer renovar. Então já existe esta situação dos scripts do Office. Deve ser alguma conversão que eles querem fazer. Para mim podes descartar. Ok? Para mim podes descartar. Sim. Isso é uma linguagem nova. Por acaso ainda não comecei a ver isso aí como deve ser, mas já dei lá uma vista de olhos. Isso qualquer dia começam a pedir informação dessa parte. Ok, então vamos executar a macro. Vamos ver se a macro realmente funciona. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar na célula 1 e vão lá escrever o vosso nome. E depois voltam a clicar na célula 1. E agora vamos ver se conseguimos então que ele meta a célula negrita itálica e sublinhado. Como é que se corre uma macro? Como é que se executa uma macro? Vocês vão ao separador, pode ser programador, não precisávamos ir aqui, mas pode ser. E agora vocês têm um botão aqui no final, ao lado do Visual Basic, que se chama macros. Vocês clicam, e vai aparecer uma janela com todas as macros que vocês têm. Vocês em princípio só têm uma, correto? Sim. Pronto, eu é que tenho que ir à procura. Está aqui. Olha, já agora ainda bem que eu tenho aqui várias macros. Não sei se estão a ver, muitas dizem personal antes do nome da macro. E esta não diz. Portanto, isto é uma prova. Esta que não diz personal antes é uma prova que eu guardei a macro neste próprio livro. Porque se a macro tivesse sido gravada no tal ficheiro personal, tal livro personal, antes do nome da macro tinha a indicação de personal.xlsb. Ok? Mas esta, como não tem, é sinal que está aqui gravada. Tá bem? Pronto, e agora é só executar. Estão a ver? O que é que ele fez à célula? Pôs a negrita itálica e sublinhado.
Ok? Portanto, pessoal, isto é uma macro. Portanto, ele automatiza tarefas. Em vez de sermos nós a clicar em 3 botões, clicamos num e ele faz as 3 operações. Agora, imaginem isto numa escala muito maior, não é? Com muito mais coisas a serem feitas. Portanto, as macros Ô, podem... professor, o meu não deu. Quando eu coloco executar, ela pula lá para o D. Lá está. É porque na altura em que tu puseste a gravar, tu clicaste na célula D como eu estava. Mas não era necessário ter clicado. Era no sítio onde vocês estivessem. Ainda bem que aconteceu isto à Tamires para vocês verem. Ou seja... A Tamires e a mim também. Pronto. Aconteceu comigo também. Então lá está. É o que eu estava a dizer. Vocês, como clicaram na célula depois da macro estar a gravar, ela registou esse vosso passo. Portanto, a vossa macro neste momento vai ser sempre executada nessa célula. Enquanto que a minha eu posso estar numa célula qualquer. Vou dar aqui outro exemplo. E se eu executar a macro, ela vai... Então, basicamente, nós não tinha que ter movido Basicamente depois é isso. que a gente começou a gravar ou antes? Tu, na altura em que puseste a gravar, não deverias ter clicado na célula G. D4. Oh, exatamente. Então, mas escuta, a gente vai resolver isso. Queres ver? Apagamos essa macro? Não Que pago. fizemos errado? É assim. Neste momento, o que eu ia aconselhar era gravarem outra vez a macro com o mesmo nome, exatamente com o mesmo nome. Se gravarem a macro com o mesmo nome, ele grava por cima da outra. E então não acumulamos macros. Mas já agora, Tamires, eu vou-te dar aqui permissão. Tu vais partilhar e vamos ver como é que poderíamos resolver essa questão. Está bem? Mas aí lá está. Já tínhamos... Mas vocês vão ver que isto é muito intuitivo. Querem ver? Partilha lá o teu ecrã, se faz favor. Mas neste momento, se calhar, a melhor... A situação mais rápida... Como nós ainda não demos nada de código, nem vamos dar, não é? O mais rápido era... Ou o mais indicado era gravar de novo. Clica lá no primeiro botão de todos que diz Visual Basic. Pronto, pessoal, vejam aqui. Neste momento... a Tamires já tem uma pastinha ali do lado esquerdo que diz módulos. Modules, certo? Vai expandir isso. Tem lá um sinal de mais atrás. Expandir. E vais clicar 2 vezes no módulo 1. Então a macro que tu fizeste está aí. Ok? Repara lá logo na primeira instrução que diz... Portanto, não é este de cima, é ali naquele bloco que estão ali 4 linhas. Como é que se chama o primeiro? Célula D4. Exatamente. Estou a ver como isto, mesmo nunca termos falado sobre isto, até é fácil de compreender. Range D4. Range é um objeto de programação em VBA e significa uma célula. E o que é que ele tem a seguir? Tem o ponto select. Ou seja, se tu apagares essa linha ou se a puseres em comentário, que é com um apóstrofe, clica lá antes da palavra range. Clica no início da linha. E agora aí na tecla do ponto de interrogação tens lá um apóstrofe, parece um acento. Pronto. Clica fora disso agora. Estão a ver? Passou a verde. Então neste momento essa linha não vai ser executada. Ele começa logo da segunda, que é o que estiver selecionado. Mas vamos ver se funciona. Isto às vezes... Deixa-me só aqui ver uma coisa. Isto às vezes não é assim tão fácil. Deixa-me só ver aqui, comprovar aqui uma coisa... Não, vai funcionar. Pronto, podes fechar esta janela ali em cima, no canto superior direito, lá em cima, não, lá em cima de tudo. Não faz mal. Aí, sim. Agora faz o seguinte, clica lá na célula A1 e corre a macro, vai lá ao botão das macros, corre, executar. Está bem? Clica lá na célula, na D2. Oh, pode ser aí. Mete lá o outro nome. Faz Enter. Agora volta à célula e corre lá a macro. Está bem? Portanto, porque nós fomos à programação e anulámos a linha em que seleciona uma célula específica. Portanto, neste momento, já viram aqui, só o apagar de uma linha fez com que a macro deixasse de ficar confinada a uma célula e já pode ser usada
em todo o livro. Ok? Pronto, é isto. É a tal história do ensaiar, não é? E de termos noção o que é que fazemos antes de pôr a macro a gravar e o que é que fazemos depois da macro estar a gravar. Bom, então, de resto, tudo ok, o pessoal? Vamos só aqui, vejam lá se houver alguma questão. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos atribuir um botão à macro, porque daqui a bocadinho executamos tantos passos para aceder à macro do que como aqueles que a macro vai executar, não é? Porque reparem lá no seguinte: o que é que nós temos que fazer aqui? O que é que nós fizemos aqui para pôr esta célula assim? Clicámos no negrito, no itálico e no sublinhado 3 passos. Se eu quiser pôr uma macro a correr, programador 1 passo, macros 2 passos, encontrar a macro, no vosso já ali estava, pronto, mas no meu encontrar a ver aqui. Ora, portanto, era 1, 2, 3, 4. No meu caso, eu faço 4 passos para executar uma macro que apenas tem 3. Portanto, não era viável, quer dizer, mais valia eu chegar à célula e pôr negrito itálico e sublinhado. Pronto. Portanto, vamos resumir isto tudo e vamos pôr um botão. Aqui na nossa folha de cálculo. E depois até podemos pôr aqui em cima também. Tá bem? A gente já vai pôr aqui um em cima. Como é que se mete até professor, Sim. e eu posso executar ela em mais de uma célula? Tipo, selecionar e executar, sim, não? Sim, então, Sim? então olha aqui. Então não fizemos em 2 diferentes. Tá bem? Eu digo assim, tudo junto, numa hora só. Eu podemos. seleciono e executo. Vamos ver. Vamos lá ver se ele faz aqui. Eu vou pôr aqui um texto qualquer. Vou selecionar e vou executar a macro. Vamos ver. Tá? Funcionou. Está bem? Pronto. Então vamos lá aqui. Vamos lá fazer um botão. Para pormos um botão aqui dentro do próprio livro, aqui, vamos ao separador programador e clicamos aqui na mala de ferramentas. Estão a ver? Aqui uma linha de ferramentas. Temos 2 conjuntos de botões. São quase parecidos. São quase idênticos. Qual é a diferença? Os botões aqui de cima são os que são acionados pelas macros que nós criamos agora. Os botões de baixo são botões que nós temos que programar, fazer código no próprio botão, se for o caso, ou no próprio elemento. Está bem? Portanto, não vamos usar estes, vamos usar estes. É só clicarem aqui no botão, o controle chamado botão, e agora vão desenhar aqui um botão assim. O tamanho que vocês quiserem. Não façam muito grande. Assim mais pequenino. E assim que largarem o rato, aparece a caixa para vocês atribuírem a macro. E vocês clicam na macro e fazem OK. Então, neste momento, este botão vai acionar esta macro. Okay? Podem, inclusive, mudar aqui o nome do botão. A dizer, olha, negrito, itálico e sublinhado. Eu vou pôr assim, NIS. E agora, reparem, tenho aqui uma célula. Vou pôr aqui um conjunto de informações. Tenho isto selecionado, clico no botão. E ele faz. Está bem? Tá? Em caso de avaliação, normalmente é assim uma coisa deste tipo que eu vos peço, é criar botões no próprio livro, está bem? Porque lá está, vocês vão ter que enviar o trabalho. Toda a gente conseguiu pôr isto a fazer, a funcionar? Não? Então, Sérgio. Sim. O que é que não está? Eu não consegui desacionar aquela célula. Como assim? Ele só está funcionando naquela célula primeira. Então, mas não sei se viu ali como a Tamires fez. Sim, eu não consegui acompanhar o passo. Ok. Então, espera lá. Eu vou partilhar lá o seu ecrã. Só faz favor. Oi? Partilhaste... Não sei. Eu estou a ver... Ok. Ok, vai lá então ali ao botão que diz Visual Basic. Do lado esquerdo.
Em qual folha? Qualquer? O botão. Tinha feito na folha 3. Não, é indiferente, é indiferente. Eu quero ir à macro. Isso. É assim, eu só estamos a ver o... ok, isso, ok. Vamos clicar duas vezes ali no... Vamos clicar duas vezes no módulo 1. Pronto. Pessoal, vejam, qual foi a macro que é assim, a macro de baixo, essa aí tem que desativar essa linha, mas a macro de baixo está a funcionar. Podem fazer um botão para ir buscar a segunda macro. Essa aí está, essa não tem a seleção da célula, não tem o range F7, não sei o quê. Então, mas já agora é assim, vá lá à macro que está ali acima e meta lá um apóstrofe antes da linha do range, portanto, no início da linha range F7 aí. Meta lá um apóstrofe que está na tecla do ponto de interrogação. Pronto, está feito. Sim. Dê lá um clique. Não, dê um clique fora. Dê um clique fora disso. Pronto, já passou a verde, está bem? Portanto, já não vai ser executado. Agora é só fechar esta janela lá em cima de tudo. Sim. Aí não, a de cima. Mais acima. Essa. Pronto, e agora já está. Escreva lá qualquer coisa aí numa célula. Ok, faça Enter, volta à célula, porque senão não fica... Agora é executar a macro. Vamos ali às macros, portanto, do lado esquerdo, macros, mais abaixo. Então, agora qualquer uma delas vai funcionar. Executar. Foi. Mas a sua segunda macro estava a funcionar. A primeira é que não estaria. Está bem? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Perdão. Sim, eu tenho o botão, a macro em si funciona, mas clicando no botão recebo a instrução de que not run. Partilhar, se achou. É melhor, mais rápido. Pode partilhar. Vou partilhar. Professor, o André pediu para avisar que o computador dele foi abaixo. Ok, sempre. Carlos. É o Carlos, mas é porque no WhatsApp ele tá André. Ok, sem problema. Não sei se é visível. Eu estou a ver. Isto, inclusive, eu depois, pronto, disse ok, vim aqui no Security, estava a selecionar o Disable, tirei para Enable e não, ainda assim... Mas não é necessário isso. Isso é para outra coisa. Fez lá essa janelinha que está aberta. Clique lá ali do lado esquerdo, lá em cima de tudo, no Visual Basic. Clique lá duas vezes em módulo 1. Ok. Feche esta janela lá em cima de tudo. Pode fechar. Faça o botão direito do rato em cima do botão que você criou ali em cima. Botão direito. Faça Assign Macro. A segunda opção. Clique lá na macro ali. A macro não está selecionada. Clique outra vez. Aí. Agora faça OK. Agora selecione lá as células que você quer formatar. E clique no botão. Tá? A macro, por algum motivo, a macro não estava selecionada no botão. Você se calhar, não sei, pôs o botão e depois no Assign Macro fez OK, sem ter selecionado a macro em si. Então ele não associou a macro. Então, a nível de segurança, devo repor aquilo que estava cá. Pode. Acho que era do meio. Sim, é do meio, é. Este aqui. Sim. Essa opção que você foi agora é quando nós trabalhamos com muitos ficheiros que têm macros. As macros podem ser portadoras de vírus, porque a macro é programação, como vocês já viram. E às vezes pode haver dificuldade até em passar ficheiros com macros por e-mail, etc. Os e-mails podem bloquear. E então essa opção é para, se você trabalhar com muitos ficheiros que têm macros, para não estar sempre a aparecer uma notificação a dizer que se quer ativar ou não as macros do livro, você diz que sim e pronto, e as macros
já não é chateado com questões de segurança. Mas lá está, tem que saber a fonte de onde vêm os ficheiros, né? Convém, senão se pode passar vírus para o computador. É certo. Obrigado. Ok. Mais alguém que tenha alguma questão sobre isto? Toda a gente conseguiu pôr a macro a funcionar? Sim. Pronto. Vamos só aqui para depois fazer o intervalo. Vamos só pôr aqui um botão cá em cima de tudo, aqui no topo, mesmo no topo, para a Não mesma. Está a partilhar, professor. Ok. Está a gravar, não está? Está a gravar. Epá, está. Estava então a dizer que vamos pôr cá em cima de tudo um botão, uma macro, cá em cima de tudo, um botão para executar esta macro, está bem? Pronto, como é que se mete um botão cá em cima de tudo? Então vocês no topo, mesmo no topo, vocês não têm estes botões todos, mas têm aqui esta setinha no final, né? Tem aqui o botão de retroceder, avançar e depois tem esta setinha assim. Tem ou não tem? Sim. Então vocês vão clicar e vão cá em baixo escolher mais comandos. Estão a ver? Clicamos aqui e pomos mais comandos. Nos mais comandos, muita atenção, nos mais comandos, neste painel aqui central, no topo, vocês têm que escolher a opção macros. Tá? Neste momento diz comandos mais utilizados e vocês escolhem macros. Agora identificam aqui a vossa macro. Não é muito difícil porque só têm uma ou duas. Há pessoal que já tem duas neste momento. Tá? Toda a gente identificou? Sim? Pode repetir, professor, o passo, por favor. Já está nesta janela, nas opções do Excel. No topo, clica nesta setinha. Já clicou? Veja lá. Sim? E escolhe mais comandos. Em mais comandos, neste painel central, no topo outra vez, escolhe macros. Identifica a macro e passam a macro da esquerda para a direita. Tem aqui um botão que diz adicionar, estão a ver? É só a macro estar selecionada e podem clicar adicionar. Que a macro passa aqui para baixo. Vejam lá se não é. Aliás, passa para a última posição, não é? Correto? Todos? Sim? Sim. Agora, aqui em baixo, vocês têm a macro selecionada e vão modificar. Porque o ícone destas macros é sempre o mesmo. Imaginem ter 5 macros aqui na barra de tarefas, né? Na barra de ferramentas, todas com o mesmo ícone. Então vocês depois não sabem o que é que cada uma delas faz. Portanto, vocês podem chegar aqui e fazer modificar. E agora escolhem um botão. Está bem? Escolhem um ícone. Tá? Não demorem até às 2 para escolher o ícone. Não é? Normalmente o pessoal fica aqui a olhar para os ícones até às 2 da tarde. Tá bem? Não é preciso. Eu vou escolher já aqui a borracha ou o sino. Vou escolher o sino. Pronto. Se quiserem aqui em baixo podem pôr um nome. Este nome já pode levar espaços. É um nome a apresentar, é uma etiqueta. Eu vou pôr negrito, itálico, sublinhado. Está bem? Estão a ver? Está mal escrito. Está bem? E pronto. Fazemos OK. Fazemos OK. E se olharem cá para cima, vocês já têm cá o ícone. Estão a ver? Pronto. A partir deste momento, podem selecionar um conjunto de células, escrever uma informação qualquer e se clicarem no botão, já faz. Tá? E com este passo já concluímos aqui realmente uma das funcionalidades das macros. É isto. Automatizar tarefas. Reunimos 3 tarefas numa só. Num botão. Portanto, este é que é o conceito de macros. Está bem? E agora imaginem, portanto, muito mais coisas, não é? Fazer muito mais coisas, muito mais instruções, muito mais operações. Portanto, e nós só clicamos num botão. Era bom que tivéssemos à entrada da casa, não é? Um botão a dizer limpar. Clicávamos no botão e a casa ficava toda limpa, não é? Isso era muito fixe.
Talvez algum de vocês invente isso. Dúvidas, questões? Tenho que fazer aqui parar aqui o sumário, só um segundo. Eu quero saber como é que tira esse botão daí agora. Como é que exclui esse Botão botão direito, Unis ali? botão direito do rato. Unis Queres tirar o botão cá de cima, certo? Não, o que está aí na planilha, o NIS. Pronto, Na assim, folha. exatamente. Neste caso desta macro, eu até aconselho que este botão fique aqui, porque repara, esta macro, este botão aqui de cima, está com uma macro que está neste livro. Se fechares este livro, o botão deixa de funcionar. Mas como é que tu tiras isto? É simples, é só fazeres Ctrl, pressionares a tecla Ctrl e dás um clique no botão e fazes Delete. Tá bem? Eu vou repetir. Ok. Dedo no Ctrl, sem tirar, pressionar Ctrl e dar um clique. Há quem também faça assim, botão direito do rato em cima do botão e depois faça cortar. Só que o cortar fica na memória para colar noutro sítio. Pronto, mas também há quem faça isto. Tá bem? Ok, obrigada. Certo. Quem é que entretanto entrou aqui que... Fui eu. Era É o Bruno? Tinha levado a mão. Sim, Ok, sim, pronto. cá estou. Ok, Bruno, obrigado. Pronto. Pessoal, dúvidas em relação a isto? Nós já vamos criar aqui mais alguns exemplos, mas para já, dúvidas? Há alguma? Tá? Sim, e se eu quiser A limpar a gravação fica já formatação? disponível? Eu vou parar a gravação já e fica disponível. A colega, peço desculpa, quem é que... É a Roberta. Eu Roberta. formatei, eu usei o botão para formatar a informação que eu escrevi. Sim. E como é que eu faço para, se eu não quiser mais que fique dessa maneira, se eu quiser Muito voltar? bem. Pessoal, a Roberta deu um grande exemplo. A seguir ao intervalo vão vocês fazer o que a Roberta está a pedir, está bem? Uma macro que retire aquilo, certo? Ok. Não precisaria ser uma macro, só queria voltar ao texto Roberta, ao original. é só selecionares, tens aqui no separador base um botão aqui mais... Das duas, uma. Ou chegas aqui e retiras o que puseste, desmarcas Sim. isto, ou então, mais para a frente, no separador base, tens aqui um botão chamado limpar. Podes limpar Aí, ou as formatações, ou conteúdo, tudo. Ok, aí tem opções. Tá bem? Ok, Mas, ok, obrigada. mas a seguir ao intervalo vocês vão fazer uma macro que faça isto, está bem? Ou seja, vou querer um botão que coloque as formatações, vou querer um botão que retire as formatações. Está bem? Vocês depois ao intervalo falam com a Roberta, fazem uma espera a ela, está bem? Porque ela é que sugeriu aqui. Tá bom, está certo. Vamos já. Então vá pessoal, vamos fazer uma pausa e já voltamos, está bem? Tá bem. Oh, bem. Então vá, até já, vou parar a gravação. Voltamos aqui às 9h30. Epá, sim. Vou parar aqui a gravação e voltamos, sim. Ora, parar a